Boa noite, sejam bem-vindos a mais um Gente Daqui. O Gente Daqui que hoje abre espaço para falar sobre gastronomia, falar de sabores, de sonhos e doces sonhos. Para isso, os nossos convidados da noite são os proprietários da Poleiro Cafeteria, a Cassandra Balbueno Barum e o Bruno Cruz Celente. Boa noite, Cassandra. Boa noite, Bruno. Boa noite. Sejam bem-vindos e muito obrigada por terem aceito o convite de estar aqui conosco para dividir um pouquinho da história de vocês com quem acompanha nós no Gente Daqui. Obrigada por nos receber, a gente está muito feliz de estar aqui. Que bom. Gente, quero saber de começo, para quem está nos acompanhando, para quem ainda não conhece, quem é a Cassandra e quem é o Bruno? Vamos começar pela Cassandra. Bom, eu me chamo Cassandra, eu tenho 34 anos, sou formada em gastronomia. Eu me digo que eu sou daqui, porque eu vim para cá com 4 anos de idade, então eu digo que eu sou de São Luís Gonzaga, mas eu nasci em Pelotas. E agora eu tô de volta na cidade, né? E acho que é basicamente isso. A minha família é toda daqui. Sim. E então volta para as origens. voltando para as origens, de volta para minha terra. Bruno, quem é o Bruno? Então, eu tenho 33 anos, sou nascido em Pelotas também, uma coincidência. A gente acabou se conhecendo em Pelotas, né? E estou no ramo da gastronomia desde 2010, então sempre tive essa vontade de cozinhar, né? Eu sou um cozinheiro de formação e que no meio do caminho virei chefe de cozinha e muitos eventos, muitas coisas e acabamos parando aqui em São Luís Gonzaga por ser uma cidade que nos abraçou muito bem, assim, e por a gente já ter esse contato, esse vínculo com a região, a gente acreditou que aqui fosse o lugar certo para a gente fazer um empreendimento nosso. Que legal. Gente, como vocês estavam falando, tu comentou, né, a gastronomia. Quando que a gastronomia entra na vida de vocês? Desde a infância existe essa relação, esse carinho pela gastronomia, aquelas receitas de infância, da avó, da mãe. Conta um pouquinho como é que nasce essa relação com a cozinha, dá para dizer, né? Porque no início é com a cozinha, né? Bom, eu cozinhava desde pequena com a minha avó, porque eu acho que toda avó É gosta aquele de lado afetivo, lado né? A afetivo, avó. vai lá entreter as pessoas, as crianças para não fazer arte, né? Não sair Quando na a mãe rua. não tem paciência de nos ensinar, é a Sim, avó que é a ensina, avó que né? entra em cena, né? E eu sempre fiz bastante, assim, cozinhei bastante, fazia biscoito de Natal, fazia bolo de chocolate, era o que eu mais fazia desde pequeno. Só que eu nunca vi isso como uma profissão, eu sempre via como um hobby, né? Então eu acabei indo para engenharia civil. Fui fazer. Na minha família tinha muito isso, e tem muito isso, de tu termina o ensino médio, vai para Santa Maria, faz pré-vestibular, passa numa faculdade e Sim. vai estudar. E aí nisso eu fui fazer engenharia civil e fui para Rio Grande, fiz engenharia civil por algum tempo. E aí depois eu não gostava, desde o início, não tinha nada a ver comigo. Eu conheci um amigo que também estava abandonando a faculdade de Direito. E aí ele me disse, eu estou abandonando, eu vou ser cozinheiro. Só que tem vaga no salão, não tem na cozinha, tu quer ir? Daí eu disse, tá, eu vou, porque eu já não queria mais fazer a engenharia. Aí fui pro salão de atendimento, né, garçonete, e aí comecei o Senac, em Pelotas. Aí eu trabalhava em Rio Grande e fazia o Senac em Pelotas, aí ia e voltava todo dia. Aí me profissionalizei no Senac, fiz curso de cozinheiro lá em Pelotas. E aí entrei nessa vida, comecei a trabalhar em padaria, comecei a trabalhar em restaurante. Depois fui chamada para trabalhar no restaurante que o Bruno trabalhava, que foi o primeiro, assim, restaurante grande que eu trabalhava, que era uma referência lá em Pelotas. E assim entrou a gastronomia na minha vida. Foi mais como um desvio, assim, do que eu tava... Na minha cabeça eu ia fazer, eu ia ser engenheira civil na minha cabeça. É aquela questão das voltas da vida, na verdade, Sim. tu simplesmente... Tu quis botar um empecilho, porque desde pequeno tu sabia que tu gostava, né? Sim. A gente com aquele hábito que nós precisamos ter uma formação, tudo tem que ter um padrão, né? Sim. E às vezes a gente acaba desviando das rotas que a gente realmente gosta
para seguir um padrão, né? Sim, e muitas vezes a gente busca também esses cursos mais tradicionais, né? Da engenharia, medicina, odonto, que nem sempre é o que encaixa no nosso hobby, perfil, né? da gente, né? Naquilo que realmente a gente vai dar certo e vai ser sucesso, né? Sim, e quando eu fiz o vestibular, a minha avó falou, tá, tu vai fazer para nutrição? E aí eu falei, não, vó, não tem nada a ver comigo, vou fazer engenharia civil. E daí ela, que estranho, eu achei sempre que tu ia pra área da gastronomia, né? Aí eu falei, não, vou ser engenheira. Ela tava, mas é que aquele olhar de vó que sempre entende mais, né? O olhar da experiência, sempre olhando lá à frente, né? É verdade. Bruno, e pra ti, como é que foi? Então, eu acho que talvez a grande maioria dos cozinheiros iniciam realmente cozinhando ou com a mãe, ou com a avó, ou com o pai, com o tio, algo nesse sentido, já tem essa memória, né? Sim. De infância, e comigo não foi diferente. Eu sempre estive na volta da minha avó, que era uma boa cozinheira, assim, de família, né? Nunca profissional, mas sim de família. E ela gostava muito de reunir realmente a família, os amigos e fazer boas refeições, assim, né? Grandes refeições, né? Com diversos pratos, né? E eu sempre estive envolto nisso, né? E desde criança eu sempre gostei dessa coisa de provar, de cozinhar, de estar na volta e ajudar um pouquinho, sabe? E foi assim que eu comecei a pegar gosto. Então, quando eu era criança, sei lá, eu deveria ter uns 10 anos de idade, eu já gostava de cozinhar. Já fazia minhas coisinhas, assim. Claro, nada sofisticado, mas o que uma criança poderia fazer, eu já fazia. E fui pegando gosto por isso, sempre esteve assim na minha vida, né? Mas eu também não escolhi a gastronomia como foco principal de uma formação. Não assim. era a primeira opção. Não era a primeira opção. Eu saí do ensino médio, né? E estudei para o vestibular, que na época já era o Enem, foi em 2009. Sim. E a minha primeira opção era direito. Isso em Pelotas, né? Eu morava em Pelotas. E por conta da vida, eu acabei não passando em direito em primeira instância. E a minha segunda opção era a gastronomia, porque eu não me via fazendo outra coisa. E, de fato, eu acabei entrando na gastronomia, na Universidade Federal, em Pelotas. E uma coisa acabou levando a outra, foi muito natural, assim. A partir do momento que eu entrei no curso, eu realmente vi que aquilo era o que eu gostava de fazer, que ali eu ia me encontrar realmente. E foi super natural, assim. Com o passar do tempo do curso, eu já consegui um emprego nesse restaurante que a Cassandra comentou, em Pelotas, se chamava Chu. Era um restaurante muito bom, é uma boa referência em gastronomia na região sul. E foi super natural, assim. Entrei no restaurante como auxiliar, aí fui subindo de posições, cozinheiro, subchefe. A gente fazia muitos eventos lá, então adquirimos uma bagagem muito grande. E foi assim, sabe? E aí eu acho que quando as coisas são para acontecer, elas acontecem realmente naturalmente, né? Então, acabei a minha formação em gastronomia, nós nos conhecemos no restaurante, formamos uma boa dupla e seguimos trabalhando. A vida foi acontecendo, assim, né? E elas fluem naturalmente, né? Quando as coisas elas estão no seu caminho e cada uma entra realmente, né? Elas fluem tão naturalmente. Sim. Exatamente. Foi super bom, assim. Eu não me vejo fazendo outra coisa a não ser algo ligado à gastronomia, né? A gente tem um gosto muito grande por essa área e é uma área que abraça tanto os clientes como todas as pessoas que trabalham nesse ramo, né? Sim. Então é uma área... forma de carinho, né? É a tradição do verdade. cozinhar é uma forma de carinho. Sim. Sabe que agora, depois a gente vai comentar um pouquinho sobre os itens que vocês têm, mas trazendo essa questão, alguém um dia perguntou, tu já experimentou alguma coisa? Eu digo, eu experimentei a torta da Nutella. E pra mim aquilo, eu sou uma pessoa assim muito leiga na questão de comida, porque a gente não tem aquele paladar mais para te sentir, mas a tal da tortinha de Nutella, alguém me perguntou, eu digo, sabe qual é a sensação que eu tenho quando eu experimentei? Que é de um abraço. E daí eu digo assim, a única coisa assim, parece que aquilo é um abraço, assim, porque eu não sei, eu não sei explicar, mas parece que é um abraço de gostoso. E agora tu fala do carinho, né? Sim. E eu dos itens de vocês, é um que eu
amei de paixão e que eu tenho essa sensação, sabe? De tão gostoso que é. Que legal. Dentro de vocês, assim, quando a gente fala de família, vocês têm alguma receita, alguma coisa que vocês comiam na infância que vocês têm saudade? Ah, tantas, né? Eu acho que os biscoitos de Natal. Os biscoitos de Natal. Esse é o mais... Que a avó Que fazia. a avó fazia com os netos, né? Claro. O merengue, aquele merengue bem básico, batia muitas vezes na mão, né? Porque às vezes na batedeira não funcionava. Sim. E aqueles confeitos, aquele Coloridinho. colorido, manchava toda a língua, o açúcar vermelho, aquelas bolinhas... Azul. Não, aquela que chegava a ser dura no dente cinza, parecia um chumbinho. Ah, sim, sei. Essa é saudade. Essa é a saudade. E pra ti, Bruno? Bom, eu gostava muito da macarronada da minha avó. Era um prato que ela fazia nos finais de semana, eu sinto muita saudade. Nunca consegui reproduzir igual. As vós ainda estão vivas? Não. Não. É a saudade de vó. As duas coisas assim, eu digo, a minha avó fazia uma cuca. Sim. E que hoje eu tento reproduzir ela Nunca todo é igual, custo. né? Nunca vai ficar igual. É. E quando eu pedia a receita, ela dizia, não tem receita. Faz, 5 kg de farinha, 5 kg de Sim. farinha, tá? Começa com 5 kg de farinha. E na mão, né? Na mão. Digo, vamos a 5 kg. Claro, 5 kg de farinha. E daí tu bota umas colheradas de banha, umas colheradas não sei o quê, umas assim. Não tem receita. Sim. E aí, qual foi a minha opção para tentar reproduzir a cuca? Porque nunca teve receita. E depois que ela faleceu, então, nem a irmã dela tem a mesma receita, Sim. era diferente. Eu fui pra internet e olhava cucas. Aqui tinha uma foto mais parecida com a da minha avó, tipo, a cara da cuca era mais parecida. Sim. Eu vou tentar fazer. Sim. Então eu tento fazer, não fica igual. Não fica igual. Nunca fica igual. E é uma saudade, né? Sim. E esses dias acabei comendo novamente uma bolacha que era a receita dela, que uma prima fez, uma comadre minha fez, na verdade. E quando eu chego lá, ela dá aquela bolacha, eu como aquela bolacha e era a bolacha que a avó fazia, uma Sim. bolacha de nata cozida, Aham. né? E eu botei a bolacha na boca e tive que sair pra fora chorar. E daí Sim. não parei mais de chorar. Porque são saudades que tu não volta mais, né? Sim. É aquela Exatamente. memória afetiva que a gente realmente não vai mais ter, né? Sim. Vai ficar sempre na lembrança. Bom, dentro dessa gastronomia, qual que é a área preferida de vocês? A minha panificação. Não só dos pães, assim, mas dos doces, assim, também. A confeitaria acaba que... Eu sempre tive mais afinidade. Quando eu entrei nesse restaurante, no Chu, eu era a única mulher de 11 cozinheiros, né? Então, sobrou pra mim as sobremesas. Sim. E aí, os guris, a gente fazia muito evento. A gente tinha os chefes no Chu, que ia chefes de todo o Brasil cozinhar lá em Pelotas. E aí os guris inventavam umas sobremesas e te vira. Não tinha receita, tinha só uma ideia. E eu tinha que ir atrás. Então, desde o início da minha profissão, eu tive muita afinidade com a confeitaria e panificação. E é a minha área do coração. Do coração. É. E pra ti, Bruno? Eu acabo sendo um pouco no geral, assim, mas gosto muito de lidar com carnes, que é uma coisa completamente diferente do que eu estou fazendo hoje em dia, né? Sim. Mas eu sempre trabalhei muito com proteínas, com carnes, frutos do mar e etc. Eu tenho uma afinidade muito grande com isso, né? Assados, fogos de chão, ir no restaurante com as carnes que a gente servia no dia a dia. Eu sempre estive muito à frente dessa parte, né? Mas hoje em dia eu tenho um amor muito grande pela panificação, pela confeitaria, que é o que a gente reproduz no dia a dia, né? E eu gosto bastante também, assim. A panificação é mais com a Cassandra. E eu fico mais com a confeitaria, assim. Então, hoje em dia eu faço muitas tortas no puleiro, alguns biscoitos, os sanduíches, mas a minha área de coração, assim, realmente são as carnes. Dentro da gente olha assim, né? Porque vocês vieram, primeiro, dos grandes centros, vocês não têm saudade daquela loucura, porque, tipo, aqui a gente não tem restaurantes como vocês trabalhavam, né, com chefes, e a gente, às vezes, quando a gente olha os programas MasterChef, a gente vê aquela pressão, aquela loucura, aquele corre, essa
pressão no cangote, não sentem falta? Sim, todo dia. A gente tá numa outra fase agora, profissionalmente, que a gente gosta bastante, assim. As pessoas falam, agora vocês estão conseguindo viver um pouco, né? Sim. Porque dá tempo de fazer outras coisas. Mas agora, quando chega dezembro, é uma época que geralmente a gente estava com 2 eventos por dia, 3 eventos por dia. Às vezes pegava das 4 da manhã até meia-noite. Então, essa época a gente sente falta. Eu sinto, pelo menos, né? Gostava desse... Gostava, esse pique. Praticamente 15 anos trabalhando em restaurantes e eventos, né? E a gente sente falta realmente, né? Mas a gente tem um pouco dessa sensação, obviamente diminuta, por ser só nós dois na cafeteria. Então, Claro. nós produzimos todos os itens que a gente serve são feitos por nós. Claro, temos alguns pequenos fornecedores que nos entregam itens como pães, né? A gente fazia todos os pães, a grande maioria. Agora a gente está começando a terceirizar um pouco do pão para a gente conseguir se focar em outras questões, né? Itens. Mas a pressão que a gente sente hoje é diferente, né? A gente sente aquela pressão de fazer acontecer, né? De dar certo. Porque é um outro viés, tipo né? de pressão, né? A pressão do empreendimento, de fazer acontecer. Mas aquela pressão, aquele calor, aquela intensidade de... Às vezes a gente ficava 16 horas por dia trabalhando dentro de uma cozinha, sabe? E sem parar, né? Aquela... A gente fala 16 horas sem intervalo, é comer ali rapidinho e... Isso, muitas vezes a gente tinha, por exemplo, no turno da manhã um serviço comum de restaurante, à tarde a gente tinha produção para fazer um evento, à noite tinha jantar. Então a gente vem desse mundo louco e corrido da cozinha de 10, 15 anos, assim, né? Sem parar praticamente, né? Com poucos intervalos, né? Praticamente sem férias, assim, sabe? Porque de um projeto a gente foi emendando no outro, e aí muitas viagens no meio desse caminho também, que nos geraram bastante experiência, assim, sabe? Mas com certeza a gente sente falta, né? Mas a gente está aproveitando, né? Esse momento, né? É como vocês dizem, gostoso. É um outro momento, né? Esse momento de empreendimento. Exato. Que aí entram outras pressões, né? É a pressão de que vocês têm que ser todos os olhos do negócio, né? Não é mais só a cozinha, são todas as áreas, todos os braços que o negócio necessita, vocês têm que estar ali dentro. E já que nós falamos disso, como é que surgiu essa vontade do empreender? Como que nasce essa vontade? E vocês já tiveram algum outro empreendimento antes ou a Poleiro é a primeira? Eu acho que todo cozinheiro, a grande maioria, né, não deve falar todos, mas tem a vontade de ter o próprio negócio, né? Tanto restaurantes ou padarias ou confeitarias, pelo menos o nosso círculo de amizade, todo mundo sempre pensou em ter. E nos últimos anos essa vontade já vinha crescendo mais, porque a gente sempre trabalhou para os outros. A gente fazia doces numa época, em 2015, 16. 2015, 2016. Acho que foi que a gente tinha a Madalena Arrependida, que a gente fazia doces e brigadeiros. E nós vivíamos disso, né? A gente saiu do Chu nessa época e vivíamos de brigadeiro e cupcake, o que estava na moda naquela época. A gente tinha esse pequeno negócio, mas era em casa, não tinha nada de... Era bem, bem simples, assim. E nos últimos anos eu já vinha dizendo pro Bruno que eu tinha vontade de abrir um próprio negócio. E eu sempre pensei numa pousada, na verdade. Que era uma coisa que eu dizia, minha vontade de fazer uma pousada bem pequena, na serra, fazer uns bolinhos, fazer uma coisa... me deu vontade de fazer um bolo de milho, vai lá e faz. Essa era a vontade. E aí foi crescendo isso, a gente teve aqui há 8 anos atrás fazendo umas marmitas, nós fazíamos, mas foi muito breve, foi 6 meses, eu acho que nós ficamos aqui e fomos para Porto Alegre. E aí foi aumentando. Vocês já tiveram tido empreendimento em São Luís Gonzaga, então? Sim, que era o Bergamota, que nós fazíamos marmitas. Aí era cardápio diário e não, era num espaço, mas tinha teleentrega, né? E a gente fazia isso. Era o nosso outro negócio, mas também muito
A gente não tinha experiência ainda que precisava para ter um negócio ali, desses, né? Vai crescendo, né? Cada momento vai a fase da vida. Fiz o primeiro passo, vamos para outro e voltaram com mais experiência, né? Sim. Exatamente. E a vontade foi crescendo nos últimos tempos e eu falei pro Bruno, eu tô com muita vontade de ter o meu próprio negócio, porque eu vejo amigos também tendo e vejo que se tudo se dedica, assim, claro que tem todas as coisas que podem acontecer, mas a tua dedicação é muito importante. E a gente tinha vontade de ter, né? E a vontade de abrir um negócio, né? Exatamente. A gente teve, como a Cassandra comentou, a Madalena Arrependida, que foi um projeto que a gente botou em prática em Pelotas, né? Isso em 2016, onde a gente fazia alguns itens de confeitaria, né? Brigadeiros, bolinhos, tortas e tal. Panetone, verdade. A gente vendia muito panetone. Na época de final de ano. Mas a gente realmente não tinha a experiência necessária para ter um negócio ainda. Tanto é que na época foi um projeto pequeno, em casa. A gente tinha uma cozinha profissional dentro de casa, mas não era algo assim... Em grande escala. Em grande escala, né? E a vida foi nos dando essa experiência, né? E essa vontade. E nos últimos anos a gente sentiu muito a necessidade de sair um pouco do meio onde a gente estava, que era o meio de restaurante em si, né? De atendimento a cliente. Em restaurante é como a gente já conversou, é muita pressão, é diferente, né? As pessoas querem sentar e querem comer rápido, querem levantar e ir embora. Então, a gente trabalhou em Porto Alegre durante 8 anos, né? Em um grande restaurante. Fui chefe executivo de um grande restaurante em Porto Alegre. E a gente vivia muito isso da pressão, da correria, né? Da intensidade ali. A gente queria montar um negócio, mas que fugisse disso, né? E a cafeteria foi onde a gente encontrou tudo que a gente buscava, né? Que é ter o cliente, ter o atendimento e conhecer as pessoas, né? Conhecer as histórias das pessoas e ter esse contato, ter esse acesso mais próximo. Que é muito legal, que a gente adora, assim, de conversar com o cliente quando ele chega para pegar uma coisa ou outra, né? E de ter também as nossas produções, as nossas coisinhas que a gente gostava de comer, de reproduzir em casa, né? As experiências que a gente teve nos trouxe até aqui. E eu acho que muito disso que nos fez ter a cafeteria, assim, a vontade de sair do ramo onde a gente estava um pouco e criar um espaço acolhedor onde a gente pudesse servir realmente coisas que abracem, né? Como tu comentou, assim, né? E realmente é. E a escolha de São Luís Gonzaga para empreender, né? Porque então vocês também tinham opções de estarem, né, ainda em um grande centro empreendendo, mas vocês escolheram vir a São Luís. Como que se deu essa escolha? Bom, quando deu ali a pandemia, eu já comecei a mudar a minha visão de vida. Todo mundo mudou, né? Eu acho que foi para todo mundo, né? Foi o que antes uma era virada de chave. O que a gente julgava antes imprescindível, a coisa mais importante da vida, passou a ser totalmente irrisório depois da pandemia. Exatamente. Né? Foi uma virada. E aí, a partir daquilo, eu comecei a mudar. Aí eu saí desse restaurante que a gente tava lá trabalhando, porque eram muitas horas mesmo, assim, eu já tava no meu limite. Eu adorava lá, adorava a equipe, adorava trabalhar lá, mas já tava... Sim, se eu ficasse mais, ia começar a passar do amor pra não aguentar mais. Aí eu disse pro Bruno, vou sair, tô saindo. Aí eu comecei a fazer muitos eventos, aí fazia eventos, casamentos, aniversário e tudo mais. E aí naquela época começou tudo a mudar, assim, e aí no último ano deu as enchentes, e aí eu disse pro Bruno, cansei de Porto Alegre, aqui a gente tá tão sozinho, tipo, tá todo mundo, a gente tem amigos, tem conhecidos, tem colegas de trabalho, mas parece que tá todo mundo família, numa pequena ilha, assim, se acontece, eu falava pra ele, acontece alguma coisa com a gente, tem que ligar lá para um parente, é lá de São Luís Gonzaga, é lá de Pelotas, vai demorar muito, assim, pra a gente resolver. Eu disse, a gente tá sempre sozinho, apesar de estar sempre reunido, tá sozinho, porque todo mundo tem os seus próprios problemas e tudo mais. E aí eu comecei, eu vou embora. E aí comecei a falar para todo mundo, eu vou voltar para São Luís, vou voltar para São Luís.
E aí, que era uma coisa que eu não imaginava, né? Porque quando eu saí daqui com 15 anos de idade. Sim. Então, eu vivi muitas coisas, vivi em várias cidades, e aí não passava pela minha cabeça voltar para São Luís. E aí eu vi a oportunidade da cafeteria que estava para vender ali na Venâncio, que é onde a gente está agora. E eu comecei a dizer pro Bruno, eu tô indo, não sei se tu vai, tudo certo. Se Tava tu... tipo assim, Bruno, quer tu vem. Tu quer tu vem, não quer fica. Não, eu falei, eu não posso te forçar essa decisão, porque a minha família tá lá, é a minha cidade, eu conheço lá. Tu tá bem livre, eu dizia, tu tá bem livre, pode ficar à vontade, eu não vou ficar chateada nem nada, porque ele tava no restaurante ainda, então era uma outra decisão que tinha que ser tomada. E aí eu comecei a avisar meus amigos, eu tô indo embora, dezembro é os últimos eventos, não contem mais comigo, eu tô indo embora. E liguei pra minha mãe, tô indo pra casa. Ela não acreditou, ela disse, tá bom, então tá. E aí eu comecei, mãe, encontra o apartamento aí que eu tô indo embora. E vim, né? E aí foi essa decisão, assim, porque parecia que eu já tava me encaminhando pra voltar, sabe? Eu já tava sentindo falta daqui, já tava vindo visitar mais, tava sentindo falta de fazer parte da família de novo, né? As coisas estavam acontecendo, tá começando a vir criança nova na família, e aí tu via os vídeos, e aí começou a juntar um misto de sentimentos. Aí eu disse, eu tô voltando. E aí o Bruno veio de gaiato. Eu acompanhei. A gente já tinha essa ideia, né, da cafeteria, e realmente uma coisa encaixou com a outra, né? Eu acabei me desligando do trabalho do trabalho que eu fazia em Porto Alegre, né? Passei alguns meses não, um mês e pouco viajando a trabalho, fazendo uma temporada de verão para espairecer um pouco também. E a Cassandra já estava focada em encontrar um empreendimento para a gente. Um empreendimento não, né? Um imóvel para a gente colocar em prática o nosso empreendimento, né? Detalhe que em dezembro eu já comecei a fazer todas as fichas técnicas do cardápio que eu queria botar aqui, porque eu já comecei a fazer todas as receitas, eu vou botar isso, eu vou botar aquilo. Contratei uma fotógrafa lá de Porto Alegre, produzi os negócios. Não tinha lugar, não tinha nada, eu só tinha ideia e eu disse, não, eu vou fazer as fotos, porque a hora que acontecer, tá pronto. Já tem coisa encaminhada. E aí, que nome, aí começou tudo isso e eu disse pro Bruno, as fichas estão prontas, porque aí a gente faz, é que nem uma receita, mas é mais detalhada, né? Eu disse, as fichas técnicas estão prontas, estamos prontos para abrir. Na minha cabeça. Sim, só que a gente não tinha ainda o local, né? E aí, pesquisando, a gente queria um local central, queria achar uma rua que tivesse movimentação de pessoas, né? Porque a localização influencia muito, assim, né? No sucesso do negócio. E acabamos encontrando essa operação que estava à venda, né? Que era completamente diferente do que é hoje, né? E conversando com o antigo proprietário, entramos num acordo e aí começou a se tornar realmente uma realidade, assim, né? A gente já tinha o nome Puleiro, porque a gente sempre sempre buscou, assim, algo relacionado a isso. A gente tem uma afinidade com pássaros, com a natureza, etc. E aí a gente buscou também São Luís Gonzaga por ser uma cidade que realmente não tinha uma cafeteria, algo... Do jeito que a gente queria, né? Porque já tinha outros empreendimentos parecidos, com uma cafeteria, mas não com a visão que a gente estava tendo. Com o que a gente sentia falta quando a gente vinha visitar a cidade, exatamente. né? Porque muitas vezes, claro, a gente ia em vários lugares e comia em vários lugares, mas eu dizia, falta um lugarzinho pra te sentar, né? Pra gente poder botar um computador e trabalhar, pra gente poder ver um parente que tu não vê há tempos. E aí a gente tinha essa visão. Sim, de ter esse ambiente, de servir as coisas que a gente serve, né? Que a gente já fazia muito do que a gente serve hoje. A gente fazia em casa, pra gente comer, pra gente provar, pros amigos provarem, né? E São Luís Gonzaga foi essa escolha também... Um pouco forçada. Não foi forçado. Mas pelo mercado, né? Sim. Que é uma cidade que está em grande crescimento, a gente enxerga isso. Uma cidade que mudou nos últimos anos, exatamente, né? Cresceu muito desde a última época que a gente esteve aqui, né? Que a gente
teve um pequeno empreendimento por um curto período. E é uma cidade que nos abraçou super bem, assim, né? E a gente tem um carinho muito grande por aqui. E é isso, a gente está super feliz de ter o Puleiro em São Luís Gonzaga, né? Coisa boa. Gente, vamos para o nosso primeiro bloco comercial e logo, logo a gente retorna para conversar um pouquinho mais e saber mais da Puleiro Cafeteria. Não basta apenas ter clientes satisfeitos. A Odonto Excelência prioriza pelo encantamento de seus 15 mil pacientes atendidos todos os dias. Implantes dentários, aparelho ortodôntico ou harmonização facial. Sorria para a Odonto Excelência e faça seu tratamento, porque aqui você decide. Agende já a sua avaliação. Odonto Excelência, o seu lugar é aqui. Parceria pra vida inteira, a cooperação nos move, mais que uma escolha financeira. Cicobi, mais que uma escolha financeira. Cicobi. Auditec, contabilidade de pequenas, médias e grandes empresas, planejamento tributário, MEI, empresas do Simples, lucro presumido, lucro real, auditoria e perícia contábil. Acesse auditecassessoria.com.br. Viacom, a internet que é daqui. Instalação e distribuição através de materiais de qualidade, promovendo uma rede de alto padrão. Atendimento personalizado de acordo com as demandas dos clientes. Voltamos com o nosso Gente Daqui. Antes de nós continuarmos esse bate-papo, nós precisamos agradecer aos nossos patrocinadores. Conosco nós temos a Auditec, escritório de contabilidade, também a Viacom, a internet que é daqui. Também conosco o Urban Concept Hair. As festas de final de ano estão chegando e tu tem que já agendar o teu horário para te fazer a tua maquiagem, para te fazer o teu cabelo e também, né, para fazer aquele corte, aquela coloração. Então vá até a Urban e agende já o seu horário. Também conosco Imperi, aquela loja que tem aquilo que tu gosta de vestir. Lá na Imperi você encontra as melhores marcas que você tem tudo escolhido a dedo pela dona Nilza, né? Então as festas estão aí, já vai lá escolher o teu look para o Natal e também para o Ano Novo. Também conosco Cicobi, a sua cooperativa de crédito. Você sabe, Cicobi é a tua cooperativa de crédito que não é só para pessoa física, não é só para jurídica e não é só para o agro. Ela é para todo mundo. Vá até a Cicobi já e abra a sua conta. E também conosco o Odonto Excelência, aonde o teu sorriso fica ainda mais bonito. Voltamos então para nós continuarmos esta conversa. E a primeira pergunta que eu quero fazer nesse segundo bloco, vocês já deram uma deixa, né? Mas o nome Puleiro. Como que surgiu esse nome? E eu já tinha olhado, vocês são muito criativos, né? Vocês o nome quando vocês tiveram os doces, depois a marmitaria, são todos nomes diferentes, né? Sim. Como que nasce o Puleiro? Eu acho que, como o Bruno já tinha comentado, a gente sempre teve uma relação com pássaros desde criança. Eu me lembro que meu avô pegava os pássaros que caíam do ninho e ele cuidava. Então, desde pequena já tem isso, né? Também teve uma época que nós trabalhávamos no Iguatemi e nós íamos a pé sempre e tinha um casal de quero-queros num pátio, num shopping. E aí todo ano a gente acompanhava quando a fêmea deitava, logo apareciam os filhotes e a gente se atrasava um pouco pro trabalho para acompanhar o quero-quero saindo debaixo da mãe e tudo mais. Então essa relação já existia, né? Quando a gente começou a pensar no nome, eu pensei em duas opções, que era Puleiro ou Jataí, porque eu tinha uma caixa de abelha Jataí que eu ganhei de presente. E aí eu fiquei, o Jataí parece que não encaixa, assim. Daí eu disse, Puleiro é um lugar que o pássaro descansa, que a galinha descansa, que tudo, né, que o bicho vai lá pra descansar depois de levantar voo de novo. E aí eu falei pro Bruno que eu tava com essas duas opções e falei pros nossos amigos também. Aí entrei no ChatGPT, fiz uma simulação de logos
E aí a gente optou pelo puleiro. Exatamente. E aí fica o poleiro. Fica o poleiro. A gente tinha medo de não as pessoas não gostarem Sim. ou não entenderem, né? Porque sempre pensa em puleiro, o primeiro pensamento vem na galinha, né? Aham. Mas o pessoal adorou, todo mundo chega e elogia o nome. Sabe qual que eu pensava na questão do poleiro? Principalmente a questão da ave, era a questão do café. Sabe, isso me associava à questão do café, porque daí tem a questão das aves e o café, aquela relação de algumas Sim. aves. Era isso que me associava à questão, né? Eu até achava que era nesse sentido. Não, mas foi Por ser Um gosto, gosto de pessoal pessoal mesmo. mesmo. A gente tem um vício com os pássaros, tanto é que a gente alimenta os pássaros lá no fundo da cafeteria, Sim. tem um comedouro, e aí a gente fica às vezes olhando, assim, porque vem umas espécies muito diferentes, Aham. assim, que a gente não vê normalmente, né? Aí eu chamo o Bruno me chama, então a gente sempre teve essa relação, né, Aham. com os pássaros. E é também a questão do aconchego, né, do Sim. onde tu pode pausar para depois seguir a tua vida e levantar voo. Ai, que legal. Gente, vamos começar a falar um pouco mais do cardápio, dos diferenciais que vocês têm. A gente sabe, né, que vocês trazem esse novo conceito. Vocês realmente, como nós conversávamos antes, não existe outra cafeteria em São Luís. Vocês são a única cafeteria em São Luís. E vocês têm um conceito novo, até daquelas que na região existem, mas vocês estão trazendo realmente uma visão diferente, né? Sim. Qual é o diferencial da Poleiro? Bom, eu acho que o principal diferencial são as experiências que nós temos de vida, assim, né? De estrada, né? Então, para que a gente conseguisse aplicar os nossos conhecimentos e criar coisas novas, a gente precisou trabalhar muitos anos e viajar bastante, provar muitas coisas, Sim. né? Então, eu acho que o principal realmente é a nossa experiência para conseguir aplicar o que a gente já provou, o que a gente gostou, as viagens que a gente fez. Eu acho que o puleiro reflete muito do que a gente é, né? Do que a gente provou, do que a gente visitou, né? Então, a gente gosta muito da gastronomia argentina-uruguaia, que faz parte da nossa região também, né? O Rio Grande do Sul, por ser fronteira, Sim. a gente acaba tendo muito contato com isso desde sempre. Mas a gente viajou para o Uruguai, passou temporadas lá, fomos para a Argentina, provamos muitas coisas também. E não só isso, né? Confeitaria e panificação francesa, né? Tem aquela coisa clássica. Então, eu acho que o diferencial do puleiro realmente hoje é esse misto de receitas que a gente traz, sabe? Esse cardápio que a gente tem. A gente tem um cardápio enxuto, onde a gente tem alguns itens fixos, mas a gente gosta muito da liberdade de poder fazer o que a gente quer fazer nessa semana, né? Então, no nosso balcão sempre tem coisas novas, né? A gente mantém um esqueleto de itens que a gente sabe que não pode sair, que são os itens que as pessoas sempre buscam, mas a gente está sempre tentando colocar uma coisinha nova ou outra. Até para ver assim o que casa, o que entra no gosto do cliente, né? Agora tu já falou de cardápio, né? Essa escolha do cardápio, né? Como que esse cardápio foi pensado, né? Vocês trouxeram novos sabores, a gente sabe que tem muita coisa que já virou queridinho, como eu já disse, eu amo aquela tortinha de Nutella, né? Mas tem algum item também do cardápio, então como que ele foi pensado? E dentro desses itens que vocês têm, tem algum dos itens que tem uma história, que vocês tiveram alguma experiência, ou tem uma história, tipo, não, esse item não pode faltar? Eu acho que o cardápio foi pensado um pouco de coisas que a gente gostava, coisas que a gente pensou que agradaria o público também, de itens que também não teriam aqui, que a gente não encontraria tão facilmente. E do cardápio, eu trabalhei por um bom tempo numa confeitaria de amigos lá em Porto Alegre, e eles faziam a tortinha de Nutella e faziam também muito a torta Rogel, que a gente já tinha provado também em Punta del Este, né? Na padaria La Linda, que eles fazem umas grandes Rogel de metro, assim. E quando a gente começou a criar o cardápio, eu disse, a Rogel tem que ter, porque ela é muito, muito diferente, muito especial, e tanto é que é um sucesso. Eu faço e eu não dou conta, assim,
de produzir tudo. Porque a gente Exatamente. anuncia no Instagram, é questão de 1 hora, não tem mais. Eu digo que se eu conseguisse produzir mais, eu venderia mais. E é de experiências que... Essa eu tenho que experimentar. Esses dias alguém me disse assim, ó, tu não experimentou a Rogel? Já te digo que tu vai experimentar. Eu digo, eu não sei, tu não experimentou a de Nutella? Diz ela, não. Eu digo, eu a de Nutella, pra mim é tudo. Ela assim, pois então tu vai experimentar a Rogel. Eu digo, tá, então fica o combinado, cada uma vai lá experimentar uma novidade. uma novidade. É difícil elencar, mas qual seria o top 1 para vocês? Vamos fazer por partes. Pra ti, Cassandra, qual é o top 1? Do que eu mais gosto de comer? De comer e o que mais sai. O que vocês conseguem identificar assim? Tipo, pra ti, o que tu mais gosta, mas o que mais sai Eu gosto muito dos cookies. dos cookies? Dos cookies. Se eu saio uma fornada de cookie, eu passo um café, é difícil resistir. Sabe que eu tenho uma teoria, né? Às vezes a gente pergunta assim, o que tu mais gosta de comer? Sim. E as pessoas me dizem assim, eu gosto muito de lasanha, Sim. eu gosto muito de churrasco. Daí eu pergunto, tu come todo dia? Não. Tu comeria todo dia? Não. Eu digo, então não é o que tu mais gosta de comer? Sim. E daí eu brinco que minha comida predileta é arroz, porque eu não vivo sem arroz, né? Sim. Tanto que eu fui pro Uruguai esses tempos e eu sofri porque tu vai nos restaurantes e não tem arroz, Não né? tem. Só batata. Daí o dia que eu fui no restaurante e achei arroz, eu digo, graças a Deus tem arroz, gente. Sim. Porque eu preciso de arroz. E eu digo, a minha comida predileta é arroz, porque eu não vivo sem arroz. Né? Então eu sempre brinco, as pessoas pensam naquela comida que comem lá de vez em quando e gostam, mas que não conseguem comer todos os dias, né? Com Porque certeza. enjoa, tipo, Sim. lasanha todo dia, tu enjoa. Carne assada todo dia, tu enjoa. Então a comida predileta é aquela que tu comeria todo dia, né? Então o cookie é o teu predileto. Eu acho que sim. O Bruno até esses dias falou, tu vai ter que fazer uma comanda pra ti, porque toda hora tu fica comendo cookie, passa o café, tem que comer um cookie, passa o café, tem que comer um cookie. Eu digo, tá, bota aí uma comanda. Bota, pra mim ter uma noção, pra eu ter uma noção né? do que eu tô comendo. E eu acho que o que mais tá vendendo agora é a morangoff. Aham. Que é a nossa torta igual a banoffee, só que Sim. em vez da banana a gente bota morango. O morango. Essa aí tá sendo a nova queridinha, Nova de São Luís Gonzaga, é a de São morangoff. Luís. E pra ti, Bruno, qual é o teu Exatamente. predileto? Olha, eu acho que eu não vou fugir muito da Cassandra também. A gente tem um carinho muito grande pelos cookies, assim. A gente desenvolveu algumas receitas, mesclou algumas receitas, assim, tinha um lugar em Porto Alegre que a gente adorava, que tinha um cookie muito saboroso. Das viagens que a gente fez para os Estados Unidos também, Sim. que é a terra do cookie, Sim. né? Que provamos diversos, assim. E a gente chegou numa receita que a gente adora, assim. E como a Cassandra comentou, a gente está sempre fazendo um café fresquinho para tomar, não só para nós, como para os clientes, Sim. obviamente. E a gente está sempre tomando um cafezinho. E quando sai a fornada, Não muito tem não tem como resistir. O aroma é assim, ó. É impressionante o aroma e o sabor, o gostinho que fica é muito bom. E a gente gosta desse cookie que é mais molhadinho por dentro, não aquele cookie, porque existe o cookie mais sequinho, que a gente gosta também, mas esse, o úmido por dentro é sensacional, muito bom. E se nós formos fazer um ranking, qual seria o top 3 da Poleiro? Eu acho que é a Rogel. Rogel top 1, né? Provavelmente. No primeiro lugar, eu acho. Assim, itens que mais vendem, eu acho que assim, Rogel é uma que a gente anuncia, não dura, o estoque não dura quase nada, assim. A gente sempre sempre tenta ter, mas é muito rápido a venda. Eu acho que o top 2 de coisas que mais vendem também é o brownie. O brownie sai muito. O brownie que a gente faz com chocolate meio amargo, é uma receita muito especial que a gente tem um carinho bem grande por ela, assim. O brownie é um top 2 de vendas, com certeza. E agora o terceiro, eu acho que estão sendo as tortas, né? As tortas não saindo mais. A gente tem agora um novo bolo, na verdade, que é a Matilda, que é um bolo de chocolate com brigadeiro. Falando parece simples, mas é uma receita muito especial, vai um pouco de
café na massa, é um brigadeiro feito com chocolate especial, que esse tem vendido muito também, assim, então... É o Que é a Matilda no pote, né? A Matilda Eu adorei no o pote. adorei o Matilda no nome pote também. também tem. É o primeiro dia que a gente fez, vendeu 87 unidades. E a Meu gente ficou... Deus. Ficou. Meu Deus. Eu disse pro Bruno, será que vai vender? Porque é um bolo de chocolate com brigadeiro, Sim. né? E aí, Mas é que vou tem toda essa fazer. questão assim, ó, o nome é muito legal, entende? Então ele já te traz outra coisa, ele também te remete, né? Sim. Esse Matilda no pote, assim, tipo, eu achei muito, muito criativo o nome, né? Obrigada. Acho que são essas partes que também acabam elencando, né, e encantando as pessoas, porque como vocês disseram, o Instagram de vocês todos os dias, eu acompanho vocês, então eu acho muito bonita a disposição das coisas, vocês têm um olhar fotográfico para as coisas do balcão muito bonito, é uma apresentação muito simples Sim. e muito bonita ao mesmo tempo, né, então Obrigado. eu acho muito bonito, assim, eu acho muito bonito quando vocês colocam o detalhe do valor, como vocês colocam, assim, tipo, gente, é tão simples e fica tão bonito, né? Ele conversa com o espírito de vocês, é muito, muito orgânico, né? Muito harmonioso. E tudo isso, a gente além de comer, né? A gente também come com os olhos, né? Então aquilo tudo é muito bonito. Sim. E aí vocês ainda veem essa criatividade com os nomes e fica mais legal ainda, fica mais divertido, A né? gente tá sempre garimpando tábuas, porque a gente fazia muitos eventos lá em Porto Alegre e a gente aprendeu isso da tábua bonita, de servir numa tábua bonita, né? E eu acho que às vezes faz diferença tu ter uma tábua diferente, Sim. né? E a gente foi na Expo São Luís agora e compramos 4, 5 tábuas de quem estava vendendo ali Sim. no pavilhão da agricultura familiar. Então, quando a gente viaja, a gente também vai trazendo tábuas e colherinhas e a gente sempre está buscando, assim, de deixar ficar esse mais bonito. harmonioso também. E também ajuda muito, né, a arquiteta que a gente escolheu, que fez aquele lugar maravilhoso, que é a Amanda Rosa. E ela que nos ajudou muito, assim, porque a gente tinha só uma ideia e ela que Conseguiu ajudou concretizar. concretizar todo o espaço. Exatamente. Gente, dentro disso que tudo que vocês entregam, né? Esse novo conceito, os novos sabores, né? Qual é a outra experiência que vocês querem deixar ou trazer ou entregar para os clientes de vocês? Eu acho que é assim, de estar em um local onde ele possa se sentir à vontade, né? Onde ele possa se sentir acolhido, né? Porque a experiência para ser completa não é só comer bem ou beber bem, né? Tem o atendimento, tem o ambiente, né? Então tudo isso forma uma experiência bacana, né? Tem a música que está tocando, né? Que é muito importante, que dá o clima do local. Eu acho que a gente sempre busca no dia a dia lapidar isso, né? De fazer um melhor atendimento, de escolher a melhor playlist, né? De estar num ambiente climatizado tanto para o frio quanto para o calor. A gente sempre presta muita atenção aos detalhes para que a pessoa tenha uma boa experiência e queira estar ali, né? E queira estar sempre ali. E que fique bastante tempo. A gente adora quando o cliente vai e escolhe um item no balcão e um cafezinho, e aí fica ali conversando, aí daqui a pouco come mais uma coisinha. A gente gosta que o cliente se sinta à vontade, né? Não de chegar, comer e ir embora. A gente gosta que o cliente se sinta em casa, né? Então eu acho que a experiência que a gente quer passar é essa, assim, de que o Pulheiro é um local, né? De casa. A gente sente como se a gente estivesse cozinhando na nossa cozinha de casa e servindo amigos, né? Essa é a ideia que a gente quer passar. E a gente gosta muito, assim, de quando o cliente chega e tu vê que o cliente quer trocar a experiência, quer conversar, a gente para o que tá fazendo e troca aquela experiência e vive aquele momento de conhecer a pessoa, e isso tem feito a gente conhecer umas pessoas incríveis, assim, que inclusive pessoas que vêm de fora já para conhecer o Puleiro. Que legal. Então as pessoas vêm de Farroupilha, vêm de Santa Rosa, vêm de Cruz Alta para conhecer o Puleiro. Então isso nos deixa extremamente felizes, assim, da pessoa de estar virando um ponto que as pessoas querem vir visitar, que nem a gente visita em Porto Alegre, em São Paulo, no Rio, em vários lugares.
Gente, e se manter atualizado, como vocês disseram, vocês têm um esqueleto, né, nos cardápios de vocês, mas vocês também estão sempre trazendo. Como é que funciona essa parte para vocês estarem se atualizando? O que vocês sempre estão olhando para trazer de novo? Eu acho que o Instagram hoje traz muito de tu seguir perfis que são parecidos com o que tu está oferecendo, né, de cafeterias. Acho que a troca com outros cozinheiros e outras pessoas do ramo da gastronomia também é muito importante. Não se isolar, assim, sempre estar tendo contato. Quando a gente faz os nossos pães, a gente tem amigos que fazem pães também. Então a gente fala, olha, hoje eu testei isso, não ficou tão legal. Daí a pessoa traz uma técnica nova para ti e agrega. Isso eu acho que é fundamental, assim, tu tá tanto acompanhando nas redes, mas também ter o contato com outras pessoas que também estão trabalhando na área, sabe? Crescer juntos todos e pesquisar bastante, estudar bastante. A gente já fez diversos eventos em diversos lugares importantes e a gente aprendeu que o contato, assim, a pesquisa e o estudo Tu nunca aprende tudo, né? Sim, Sempre tem aquilo para aprender, né? Sempre tem que estar buscando. E sempre está surgindo uma técnica nova, um equipamento novo. E parece que hoje tudo é muito acelerado, né? Tudo vai muito rápido, Com né? certeza. Sim. Tudo são febres, né? Então a gente tem algumas coisas que a gente buscou a trazer, por exemplo, a Nutella, né? Que o pessoal gosta bastante. E tem outras que a gente ainda vai trazer, né? Algumas novidades. Com certeza, o público pede também, mas a gente busca não trazer só aquela coisa instagramável, aquela coisa do momento. A gente quer que seja um produto de qualidade, que a pessoa goste também de voltar outras vezes para comer, né? Exatamente. A gente tem a nossa identidade, né? Que a gente, apesar de ser uma operação nova, a gente tá conseguindo colocar a nossa identidade em prática, né? Mas a sazonalidade também é um ponto importante para a criação do nosso cardápio, principalmente no que diz respeito a frutas. A gente está sempre atento à sazonalidade, às estações do ano, com os produtos que a gente tem da região, né? Porque morando em São Luís Gonzaga, e a gente sempre teve isso conosco de comprar o que é da região, né? De buscar os fornecedores da região para valorizar o que é nosso realmente aqui, né? Então a gente tem muito isso de utilizar ingredientes da região com técnicas que a gente já conhecia, técnicas clássicas, né, de confeitaria e de panificação. E as tendências realmente, como a Cassandra comentou, né, as tendências de Instagram, de mundialmente falando assim, né, a gente está sempre de olho no que é legal, no que não é legal, no que é exagerado, no que é bacana, assim, e a gente segue muitas pessoas e muitos profissionais e somos amigos de grandes profissionais também, então essa troca realmente está sempre acontecendo. Está sempre acontecendo e isso reflete no cardápio, né? E a gente sempre tenta, de 15 em 15 dias ou de mês em mês, ter produtos novos, né? Então a gente tira um produto, não é que tira para sempre, né? Ele vai descansar um pouquinho. Para ver se sentem muita falta dele, e a gente entra se com vão pedir de novo. Agora, pro verão, a gente está trazendo um cardápio de verão, que é mais leve, que tem mais frutas. Entrou o Matilda gelado, né? Que é um bolinho de chocolate gelado. Um sanduíche de frango, que também é tipo um salpicão. Aí também já é geladinho. Então tem que ter essa mudança, né? Exatamente. Essa adequação, né? Adequação. A gente vai entrar com os cafés gelados agora para este início de dezembro. Então tem diversos itens que a gente está colocando em prática e que a gente quer que o pessoal conheça também. Logo, em breve vai estar disponível. Às vezes o pessoal fica triste, por exemplo, o bolinho de limão agora saiu, né? E aí eu digo, acabou a época do limão, que é o que a gente gosta de usar. Ele ainda tá aí, mas já não tá mais no auge dele. Então, vamos esperar, no que vem o limão volta, e aí a gente volta ele de novo. Gente, o que vocês consideram como sendo o maior ou os maiores desafios para empreender no ramo de vocês? Na verdade, o empreender no geral já é um desafio. Eu acho que a parte de gestão realmente é a parte mais desafiadora, né? Porque cozinhar a gente sabe, né? Reproduzir receitas e criar
receitas, essa parte a gente domina, assim. Mas a parte de gestão, que é quando tu sai do amador para virar realmente um profissional, de ter um negócio, é a parte mais desafiadora, né? A gente está todos os dias aprendendo, né? Eu acho que no ramo de gastronomia, além de ter que fazer a gestão de números, tem as compras, tem funcionário, tem as receitas que, poxa, hoje o dia tá mais tá mais frio, uma receita não sai como tu esperava, ou tá mais calor, tu tem que Sim. mudar. Mas a parte de gestão eu acho que é a parte mais desafiadora, assim. Mas a gente adora, a gente tá Sim. adorando esse processo, né? A gente divide as tarefas, então Cassandra tem tem um escopo de trabalho, eu tenho Aham. outro, e então, assim, Acho que o mais difícil é também lembrar de tudo, né? Lembrar de tudo que tem que pedir, tudo que tem que limpar, tudo que tem que produzir, tudo. A gente confia muito em planilhas, assim, Sim. porque a cabeça não. Eu sabe qual que é quando eu penso assim no ramo de alimentação, né, como vocês, é aquela questão da demanda, né? Que eu acredito que tem dias que falta. Sim, Aí tem isso... dias que, né, Sim. esse Isso é- equilíbrio, né? Porque tu nunca sabe quanto que vai Não. sair por Exato. dia, né? É. Tipo, tu vou vender quantos bolos no pote hoje? Exatamente. Não Não sei, sei. né? Essa Esse essa equilíbrio, balança, né? É muito difícil. No início, quando a gente começou só com os cookies e os brownies. Sim. E foi uma loucura, assim, a gente não dava conta, porque nós estávamos com 2 batedeiras domésticas, não tinha chegado nossos equipamentos, e a gente não dava conta. Aí depois nós aumentamos muito a produção, e aí caiu as vendas. E aí nós sempre optamos por tudo é assado todo dia. Sim. Então os cookies são assados todo dia, tudo a gente tenta que seja, Mais né, o fresco mais possível, fresco né? possível. E aí, isso é o mais difícil, assim, Isso é desafiador de... também. Eu sempre penso nessa questão, assim, né? É. Porque tu nunca sabe, né? Exatamente. Qual é a fome do teu público Exato. por dia. Por Mas isso, eu acho o que nosso público também, a gente foi mostrando que a gente queria trazer um produto mais Sim. fresco e por isso talvez falte. Aham. Então isso o pessoal entende bastante, assim, de não tem um bolinho de banana, então pode ser um brownie. Sim. O pessoal já entendeu que Que tudo é do dia, tudo né? é do dia, então que a gente, talvez naquele dia... E vocês também trabalham muito com a questão. Vai lá, liga, pede, chama no Insta, principalmente, Sim. reserva, né? Então Sim. tem essa facilidade para não ficar tem, sem, né? Sim. diariamente a gente posta o que tem no balcão, então as pessoas já fazem as reservas. Sim. Eu acho que o público já entendeu como Como que funciona funciona o nosso pra vocês, negócio, né? assim. E as fornadas são diárias, né? É. Como comentou. Então, muitas vezes a gente faz 2, 3, 4 fornadas de cookies, por exemplo, por dia, né? Uhum. Então, eu acho que isso é um diferencial. Acaba sendo um diferencial também, né? De Uma ter tudo outra questão fresquinho. também de diferencial de vocês são os horários de funcionamento, né? Vocês também têm um horário diferenciado, dias da semana, né? Então, vocês hoje, qual que é o horário de vocês e os dias da semana que vocês atendem? A gente acabou de mudar o horário para o horário de verão. E aí nós estamos abrindo de segunda, Não, de terça. de terça às De terça a sexta, do meio-dia e meia. e meia às 8 da Às noite. 8 da noite. Sábado a gente fica o dia inteiro aberto, então das 10 da manhã às 8 da noite. E nos domingos a gente abre a partir das 2h30 até às 8 da noite. Então a gente esticou o horário de fechamento Sim. E reduziu da e manhã. reduziu da manhã, porque a gente nota que o público gosta muito No final do da fim de tarde, de tomar um café, de reunir os amigos. Sim. Então, neste momento de verão, de sol, de calor, a gente aumentou o horário de fechamento. É, então, e principalmente esse horário da tarde, né? O domingo à tarde, né? Ter essa Sim. opção, exato. né? O domingo está sendo um dia muito, muito legal para nós, assim. A gente sempre trabalhou domingo, então para nós é algo natural. E a gente adora de ser uma operação que abre aos domingos, porque o público já sabe que pode ir ali Com e família, com a com os família, tem amigos. onde ir, sabe que a gente vai estar ali esperando todo mundo. Então, os domingos é um dia muito especial para nós, assim. A gente adora trabalhar no domingo, a gente almoça com a família e depois vai trabalhar e é maravilhoso. E o público já sabe que a gente está aberto, então Sim. o movimento acabou se tornando natural, assim. Sempre tem gente aos domingos, é muito legal. Coisa boa.
Gente, e quais são os próximos planos? Já temos planos? Eu acho que já deve ter plano. Viu? A questão do empreendedor sempre tem Sempre tem uma plano. coisinha na orelha ali, né? Buzinando, uma pulguinha ali na orelha. Quais são os próximos planos para Boleiro? Bom, a gente tá vindo agora o Natal, né? Uhum. Aí cardápio de Natal vai ser divulgado hoje, essa semana. Vai ser divulgado agora já. Agora, aí a gente tem os planos de começar mais com os eventos. Esse é o plano principal, assim, É. né? A gente sente muita falta de fazer os eventos, Aham. né? Tanto no Puleiro, no nosso espaço, como nas casas dos clientes. Pequenos eventos, grandes eventos. Então, assim, a gente tem essa vontade. Já estamos colocando em prática alguns eventos pequenos, pontuais, mas para 2026 a gente vai ter uma operação mais estruturada ainda, tanto no Puleiro como com esse braço de eventos. Então, os clientes que procuram eventos, jantares, almoços, cafés da manhã, Uhum. podem ficar atentos que a gente vai ter Tem novidade. muitas vindo. novidades surgindo, assim. E mudanças no cardápio depois pro verão, né? A gente quer fazer eventos noturnos ali no Puleiro também. Uhum. Então, planos tem. Planos é o Planos que é o tem. que mais Não tem. fala. Planos é o A que gente tem. vai começar a colocar todos em prática agora, né? Então, assim, podem esperar fins de tarde especiais no Puleiro. Com certeza vão ter eventos de rua. E para o ano de 2026, muitos eventos, tanto no Puleiro como privados. E, além disso, os cardápios que a gente vem lançando mensalmente, trimestralmente. A gente quer voltar com os cafés da manhã de domingo, né? Que eram por reserva, mas ainda estamos nos organizando, porque agora o Natal é uma época bem corrida, né? A gente ainda não sabe como é que vai ser com as encomendas e tudo mais. Então a gente tem que ir aos poucos, porque Para poder dar conta também. somos né, dois Sim. e é muita coisa. Gente, eu quero agradecer muito a disponibilidade de vocês terem vindo. Foi um papo muito leve. Fico muito feliz em poder conhecer um pouquinho mais de vocês e também da história da Boleiro. Que legal. Então, Cassandra, obrigada. Bruno, Obrigada. obrigada. E deixo para vocês, então, esse espaço aberto para vocês deixar uma mensagem para quem está nos acompanhando. Bom, acho que a gente quer agradecer a todas as pessoas que estão acreditando no nosso projeto, que compartilham das nossas publicações, que aparecem lá. Então está sendo uma experiência muito gratificante. Esperamos que as pessoas sigam nos acompanhando, sigam indo lá, dando ideias de cardápio, porque isso acontece muito. Vocês podiam fazer um cookie diferente, uma coisa diferente. A gente tenta atender e nós vamos seguir desse jeito. Exato. A gente agradece o espaço e o papo, que foi muito bacana. E a gente agradece a cidade de São Luís por ter nos abraçado dessa maneira, né? Sim. E de ter entendido a proposta que a gente está trazendo. E a gente convida toda a cidade a nos conhecer. Nós somos um lugar super acolhedor, que tem produtos para todos os públicos, né? E agradece também os clientes fiéis e os amigos que estão sempre nos apoiando, né? Que eu acho que grande parte do sucesso de um negócio são os apoiadores que a gente tem. Então a gente é muito grato a todos que nos acolheram e a todos os clientes e amigos fiéis que a gente tem. E a todo o apoio da minha Da família família também, que também, estão né? sempre correndo e nos carregando de um lado para o outro. a família é a parte principal parte principal do também. Puleiro. Muito obrigado a todos. Obrigada. Ai, que bom. Gente, muito obrigada. Muito Obrigada a obrigado. vocês. E obrigada a você que esteve conosco em mais esse episódio do Gente Daqui. Gente Daqui sempre trazendo pessoas que são daqui e também aquelas que vieram para cá, como o Bruno. Então, obrigada a você. Uma ótima semana e você sabe, terça-feira que vem tem mais Gente Daqui. Tchau, tchau.